pessoal, a gente vai continuar falando aí sobre os conteúdos de função. Essa semana a gente vai falar sobre os gráficos da função afim e da função quadrática. Primeira coisa, a gente vai ver o que é um gráfico. Então, o gráfico de uma função ele é um conjunto dos pares ordenados x, f de x, onde x varia no domínio da nossa função. A representação de todos esses pares em um plano cartesiano permite uma visualização do gráfico por meio de uma figura geométrica. Então, o que a gente chama de gráfico é a representação no plano cartesiano de todos os pares ordenados ali, x, f de x, dados pelo x ali pertencente ao domínio da nossa função. Então, por exemplo, olha, eu tenho uma função qualquer, eu quero saber como é o gráfico de y igual a x mais 6. Então, para a gente saber como é o gráfico, a gente teria que desenhar todos os pares ordenados desta função ali, lembrando que o domínio dessa função são todos os números reais, já que x mais 6 aí não tem nenhuma restrição, né? Segundo os números reais. A gente não consegue fazer todos esses pares ordenados, já que a gente tem infinitos números. Então, eu vou fazer alguns aqui para a gente ter a ideia de como ficará esse gráfico, certo? Então, eu escolhi alguns pontos aleatórios, eu escolhi os valores quaisquer aí para x. Então, eu peguei menos 8, menos 4, menos 2, 0, 2, 4 e 8. Para a gente poder calcular o valor de y em relação a cada um desses pontos. Então, quando x é menos 8, valor de y, menos 2, formando o par ordenado aí, menos 8 e menos 2. Se o x é menos 4, a gente tem o par ordenado, menos 4 e 2. Se o x é menos 2, a gente tem o par ordenado, menos 2 e 4. Quando o x é 0, nosso y é 6. Quando o x é 2, a gente tem o par ordenado 2 e 8. Quando o x é 4, a gente tem o par ordenado 4 e 10. E quando o x é 8, a gente tem o par ordenado 8 e 14. Desenhando esses pares ordenados em um plano cartesiano, a gente vai encontrar esses pontinhos que estão em azul aqui no nosso plano. Reparem que quando a gente liga esses pontos, a gente tem uma única reta. É o que eu tenho aqui, olha. Um pouquinho o desenho, deixa eu passar mais uma vez aqui por cima. Quando a gente liga aqueles pontos, a gente tem um desenho de uma reta, que é o gráfico aí da função y igual a x mais 6. Então, o gráfico é dado por esta reta. Então, basta que a gente coloque ali os pares ordenados em um plano cartesiano e a figura que formar através desses pares ordenados é o gráfico da nossa função. Agora, vamos especificar o gráfico da função afim e o gráfico da função quadrática em seguida, tá? O que é uma função afim? Lembrando que a função afim é uma função da forma y igual a mx mais b, em que o m e o b são constantes. A gente vai chamar o m de coeficiente angular, porque é esse valor que diz para a gente a inclinação do nosso gráfico, ali da nossa reta, e o b a gente chama de coeficiente linear. E é nesse ponto, nesse valor b, que dá para a gente o ponto de interseção com o eixo y. O nosso gráfico sempre vai cruzar ali o eixo y no ponto 0 e b. Então, reparem que a função anterior era uma função afim, certo, gente? Porque ela satisfaz ali a expressão y igual a mx mais b. Ela era uma função afim. E o que é importante a gente saber? O gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Então, sempre que a gente tiver uma função afim, nós vamos ter o gráfico em forma de reta. E aí, o que a gente conclui com isso? Como o gráfico é uma reta, bastam 2 pontos para que a gente consiga desenhar esse gráfico. Então, se eu tenho ali os valores de 2 pares ordenados para a nossa função, isso já é o suficiente para a gente traçar o gráfico todo. Basta ligar esses pontos e estender eles infinitamente, tanto para a direita quanto para a esquerda, certo? Não precisamos fazer vários pares ordenados. Apenas 2 já é o suficiente, porque a gente sabe que o gráfico da função afim é uma reta. Além disso, também vale o inverso. Toda reta
ela pode ser representada através de uma função afim. Então, sempre que a gente visualizar um gráfico, esse gráfico for uma reta, a gente consegue representar essa reta através de uma função afim. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. A gente tem aqui dois pontos. O primeiro ponto aí, que eu chamei de P1, ele é dado pelas coordenadas 1 e 2, certo? Lembrando sempre o valor de x para depois o y. E o ponto P2 aqui, 3 e 5, certo? Então, esses são nossos pares ordenados. A gente quer descobrir qual é a expressão analítica aí de uma reta que passa por esses dois pontos. Então, a reta que passa por esses dois pontos, ela é única. Existe apenas uma reta passando por P1 e P2. E eu quero saber que reta é essa, qual é a expressão dessa reta. A primeira coisa que a gente sabe é que esta reta é dada por uma função afim. Então, a gente já sabe que a gente vai escrever uma função afim aí para representar isso. Então, a gente vai descobrir quais são os valores de M e de B. Qual é a inclinação dessa reta? Qual é o coeficiente linear dessa reta? Como que a gente faz isso? A inclinação da reta, ela é essa ideia de variação. Ela representa para a gente o quanto o y varia em relação ao x. Quanto é que o valor de y variou? Quanto o valor de x variou? Então, o que a gente faz? A gente coloca a variação de y sobre a variação de x. Essa taxa é para a gente a variação ali que representa a inclinação dessa reta. E aí, a equação da reta, ela é dada pela expressão y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0, onde m aqui é a inclinação da reta, y0 e x0 representam um ponto qualquer aí da nossa reta, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o valor de m. Então, a gente vai fazer y1 menos y0. Então, estou chamando aqui y1 o 5, y0, 2. Então, a gente vai ter 5 menos 2. x1, 3, menos x0, que é 1. Então, 3 menos 1. Então, no nosso caso aqui, o valor de m deu 3 meios. Pronto, descobrimos o valor de m. Vou guardar esse resultado. Vamos encontrar a equação da reta. Então, vamos lá. Substituir o y0 e o x0 e o valor de m que a gente acabou de encontrar. Então, nosso valor de y0 é 2. Nosso valor de x0 é 1. Foram substituídos aqui. O valor de m, que a gente acabou de encontrar, 3 meios. Essa já é uma equação da reta, tá? Mas só para ficar no formato que a gente está acostumado, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei o 3 meios dentro do parênteses, né? Fiz a distributiva. Então, ficou 3 meios de x menos 3 meios. E já passei o menos 2 para o segundo membro. Então, ficou mais 2. E aí, só para finalizar, a gente vai somar esses números. Menos 3 meios com mais 2. E aí, lembrando, gente, como é uma fração, menos 3 meios mais 2, isso aqui é equivalente a fazer menos 3 meios mais 4 meios, concorda? Porque 2 inteiros é a mesma coisa que 4 metades, certo? Então, menos 3 mais 4 mais 1 sobre 2. Aí mantém o denominador, certo? Então, a nossa expressão para esta reta, que passa pelos pontos P1 e P2, é y igual a 3x sobre 2 mais 1 sobre 2. Agora, vamos falar da função quadrática. A função quadrática, ela é uma função dada pela seguinte expressão. Y igual a ax² mais bx mais c, onde a, b e c são números reais quaisquer, desde que o a seja diferente de zero. Por que a gente mantém o a diferente de zero? Porque se o a é igual a zero, então todo esse termo ax² vai ser zero. Se isso aqui é zero, a gente volta numa função afim, né? A gente não tem uma função quadrática, porque a função quadrática precisa ali do seu termo quadrático, que é dado aí pelo coeficiente a, né? E aí, na função quadrática, o nosso gráfico, ele é uma parábola.
E essa parábola, ela vai depender aí dos coeficientes A, B e C. Esses coeficientes, eles variam o formato do nosso gráfico. Então, vou começar falando do coeficiente C. O coeficiente C, ele é equivalente ali ao coeficiente linear da nossa função afim. É ele que fica independente, né? Ele é o nosso termo independente. E ele também é o valor aonde o nosso gráfico cruza o eixo Y. Então, o gráfico de uma função quadrática, ele sempre cruza o eixo y no ponto 0C. Então, esse C é esse ponto aqui, olha, de interseção com o eixo y. Então, se o C é positivo, nosso gráfico cruza o eixo y no valor positivo. Se o C é negativo, num lugar negativo. Se o C é zero, cruza o eixo y exatamente no zero. Certo? E aí, exatamente no valor 0C é onde o gráfico cruza o eixo y. O coeficiente A, ele está relacionado com a concavidade da nossa parábola. Quando A é positivo, a gente tem uma concavidade virada para cima, que é esse primeiro desenho. Quando A é negativo, a gente tem uma concavidade virada para baixo. Além disso, quanto maior o valor absoluto de A, mais fechada é a abertura da nossa parábola. Então, quando eu falo valor absoluto, eu não estou levando em consideração o sinal, tá? Porque o sinal, ele inverte a concavidade da parábola, se ela é para cima ou para baixo. Mas o valor absoluto é só o número mesmo, tá? Então, quando eu tenho um valor de A maior, independente do sinal dele ali, estou falando em módulo, quando o valor de A maior o valor de A, mais fechadinha é a nossa parábola, tá? A nossa concavidade ali. E o valor de B, ele representa o sentido de crescimento da reta tangente no ponto 0C. Então, o que a gente tem? A gente já sabe que a parábola cruza o eixo Y no ponto 0C. Ok? Nesse ponto, a parábola tem uma reta tangente. O que é uma reta tangente? É uma reta que tangencia o nosso gráfico nesse ponto. Então, tangenciar quer dizer que ela rela no gráfico, apenas esbarra no gráfico nesse ponto, certo? Ela só passa por ele. Então, nesse ponto, a gente pode ter retas crescentes, decrescentes ou constantes. Quando o valor de B é um número positivo, a gente vai ter uma reta tangente no ponto aí de interseção com o eixo Y, que é crescente. Se o valor de B é negativo, a nossa reta tangente ela é decrescente. E quando B é igual a zero, a gente tem uma reta tangente constante. Ela não é crescente nem decrescente, ela é constante. Então, o valor de B, ele representa aí esse crescimento da reta tangente no ponto de interseção com o eixo Y. Além disso, a parábola tem alguns valores que são importantes para a gente. Um desses primeiros valores é o que a gente chama de discriminante. Através desse discriminante, a gente consegue saber quais são as raízes dessa equação ali dada pela função quadrática, aonde, né, que essa parábola vai cruzar o eixo x, quantas raízes reais a gente tem, tudo através do valor desse discriminante. Então, o que é o discriminante? O discriminante é o que a gente conhece aí como delta, né? Então, o valor de delta, ele é dado pela forma b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quando esse valor resulta em um número positivo, a gente vai ter que a parábola, ela cruza o eixo x em dois pontos diferentes. Quando esse valor do delta ele é igual a zero, a gente vai ter que a parábola tangencia o eixo x. Isso quer dizer que ela encosta no eixo x em apenas um ponto. Então, ela não cruza o eixo x, ela só encosta nesse eixo e volta. E quando o valor do discriminante é menor do que zero, quer dizer que essa parábola ela não encosta no eixo x. Não existem raízes reais nesse caso. Então, o que a gente tem? Quando o valor do delta positivo, nossa parábola cruza o eixo x em dois pontos, que são as raízes da nossa equação quadrática. Quando o delta é igual a zero, tem apenas um ponto ali no eixo x. E quando o delta é menor do que zero, nossa parábola não cruza o eixo x, olha, não tem nenhum ponto de interseção com o eixo x, certo? Isso vale tanto para a concavidade virada para cima quanto para a concavidade virada para baixo, tá? Mesma regra.
E aí a gente vem falando das raízes, né? A gente já sabe quantas são as raízes só pelo valor do determinante, né? Se a gente tem nenhuma raiz, uma raiz ou duas raízes. Mas além disso, a gente quer saber quais são. Então, falar de raiz de uma equação ali é se perguntar para quais valores de x a gente tem y igual a zero. Então, para isso, a gente pode usar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara ela é dada por x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, através dessa fórmula, a gente consegue encontrar aí os valores de x para os quais os valores de y é igual a zero. Então, os valores de x que são as raízes da nossa equação. Essa não é a única maneira de se resolver uma equação quadrática, tá? É uma das, é a mais comum, porque ela pode ser usada em qualquer equação quadrática, mas a gente também pode usar a faturação e outros métodos aí para resolver essas equações também, tá? Sem problemas. A parábola, um dos outros elementos importantes da parábola é o vértice. O vértice da parábola, ele representa um ponto ou de máximo ou de mínimo, né? Dependendo da concavidade da parábola. Quando a gente tem uma concavidade virada para baixo, a gente tem um vértice que é um ponto máximo. Ele é o maior valor ali, olha, que o y vai atingir. Quando a gente tem uma concavidade virada para cima, a gente tem um ponto de mínimo. Então, o nosso vértice é o menor valor aonde a parábola, onde o y ali, né? O menor valor de y da parábola. E aí, como a gente vai encontrar esse vértice? O valor do vértice, ele é um ponto simétrico. É no vértice que a gente tem um eixo de simetria da nossa parábola. Então, se eu tenho as duas raízes da nossa função aqui, olha, tenho duas raízes. O ponto do x do vértice, ele é exatamente o ponto médio entre as nossas duas raízes, certo? E aí, o valor de y é só calcular dada a função. Além de saber que o vértice é o ponto médio entre as duas raízes, a gente tem uma fórmula para a gente achar esse vértice direto. Então, nessa fórmula, ela diz que o x do vértice é igual a menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. E aí já dá o ponto do vértice diretamente para a gente. Então, por exemplo, vamos representar a parábola y igual a x² menos 4x mais 3. Então, primeira coisa, o que a gente vai ver? Qual que é o ponto de interseção com o eixo y? Lembrando que o ponto de interseção com o eixo y é o ponto 0C. Então, dito isso, o nosso ponto de interseção, vou chamar de P, é o ponto 0 e 3. Por que 0 e 3? Porque o nosso C é 3. Ok? Então, esse é o ponto de interseção com o eixo y. É ali que a nossa parábola vai cruzar o eixo y. A nossa concavidade. Concavidade virada para cima ou para baixo? Nossa concavidade, ela vai ser virada para cima. Por quê? Porque o valor do A é igual a 1, né? Lembrando que o valor do A é o coeficiente que acompanha o x². Então, eu tenho 1x². Como o valor do A ele é maior que zero, ele é positivo, nossa concavidade é virada para cima. E aí, a gente precisa agora encontrar as raízes e, então, encontrar o vértice da nossa parábola. Então, vamos fazer isso. Então, vou escrever aqui. Nós estamos falando da função y igual a x² menos 4x mais 3, correto? Nós já sabemos que o ponto de interseção com o eixo y é o ponto 0,3. Sabemos que a concavidade é para cima, porque o valor de A é positivo. Vamos encontrar as raízes dessa equação. Como que a gente vai encontrar as raízes da equação? 4x², aliás, x² menos 4x mais 3 igual a zero. Eu quero os valores de x para quais o y é igual a zero. Então, vou fazer primeiro o valor do discriminante. Então, b ao quadrado
P ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Menos 4 ao quadrado, mais 16. 4 vezes 1 vezes 3, 12. Então, nosso valor de delta deu aqui pra gente 4. 16 menos 12, 4. O que isso quer dizer? Delta é positivo. Se o delta é positivo, a gente tem duas raízes reais distintas. Então, a gente tem dois pontos de interseção com o eixo X. Então, vamos encontrar esses pontos de interseção? Então, vamos lá. Vamos usar a fórmula de Bhaskara. Vou continuar aqui. Então, x igual menos b, tomar cuidado com os sinais, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, o valor de x, menos b, então vai ficar mais 4, mais ou menos raiz de 4, que é 2, dividido por 2. Então, a gente vai encontrar dois valores distintos. O primeiro valor, dado por 4 mais 2, que é 6, dividido por 2, então 3. E o segundo valor, 4 menos 2, que é 2, dividido por 2, que é 1. Então, temos duas raízes, 1 e 3. Então, esses são os valores aqui, aonde nosso gráfico vai cruzar o eixo X, no 1 e no 3 ali, os valores de X igual a 1 e 3. O que falta pra gente? Falta o vértice dessa parábola. Vamos ver o vértice? Então, o que é o vértice? Duas maneiras de encontrar o nosso vértice. Vou usar primeiro direto com a fórmula. Então, x do vértice é igual a menos b, então menos o menos 4, dividido por 2a. Então, 4 mais 4, mais 4 dividido por 2, que é 2. E o y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Então, 4 vezes 1. Então, menos 4 dividido por 4, que é menos 1. Então, o nosso vértice aqui é 2 e menos 1. O que seria a outra maneira de encontrar o vértice? A gente sabe, olha, que a gente tem duas raízes, 1 e 3. Então, vou escrever aqui. Aqui está o x igual a 1, aqui está o x igual a 3. O x do vértice, ele é o ponto médio entre esses valores. Quem é o ponto médio entre 1 e 3? O ponto médio entre 1 e 3 é o 2. Então, esse é o x do vértice, porque é o ponto médio entre 1 e 3. É justamente o que nós encontramos aqui, tá vendo? 2. Mas aí, como é que eu encontraria o y do vértice? Para encontrar o y do vértice, você já sabe que o x é 2. Você tem a sua expressão aqui, ó, a sua função. Y igual a x quadrado menos 4x mais 3, certo? Basta substituir o x por 2. Então, vamos lá, vou fazer isso. Outra maneira, tá? De encontrar o y do vértice. Vou fazer até em azul aqui para não confundir. Então, o que a gente tem? A gente não tinha lá x quadrado? Deixa eu escrever de novo, né? X quadrado menos 4x mais 3. Então, para encontrar o valor do y, eu vou substituir o x por 2. Vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3. Então, nosso valor de y vai ficar 4 menos 8 mais 3. Então, 4 menos 8 menos 4, menos 4 mais 3, menos 1, que é o mesmo valor aqui que a gente encontrou pela fórmula, tá? Então, tanto faz aí a maneira de encontrar o valor do vértice, tá? Vamos lá. Desenhando o nosso gráfico. Reparem agora que a função quadrática, a gente precisa de bem mais pontos do que a função afim, que a gente só precisava de 2 pontos para poder traçar a nossa reta. A função quadrática, por ser uma parábola, a gente precisa de mais pontos notáveis ali. Então, a gente precisa saber a interseção com o eixo y, ponto 0 e 3, que é o que está marcado aqui, ó, ponto P. A gente sabe que a concavidade virada para cima. A gente sabe que as raízes foram dadas aí por x1 igual a 1 e x2 igual a 3. Então, aqui a gente tem 1 e 0, 3 e 0.
marcados aí no ponto. A gente viu que o vértice x igual a 2 e y igual a menos 1. Então, aqui está o nosso vértice marcado na nossa parábola. Feito esses pontos, basta ligar os pontos formando o gráfico da função quadrática, que é uma parábola. Então, a gente precisa interseção com o eixo y, concavidade, as raízes, né, que são as interseções com o eixo x, e o vértice, para a gente conseguir fazer um esboço do gráfico da função quadrática. Então, são aí 4 pontos para a gente desenhar a nossa parábola, certo? Aí agora eu vou retomar aquele desafio que ficou da semana passada. A gente falou do desafio aí do cercado retangular, que a gente tinha 100 metros de tela, qual deveria ser o tamanho das laterais desse cercado para que a área fosse o maior possível. Lembram disso? Então, nosso desafio diz: agora que encontramos a expressão da área do cercado retangular em função da área do retângulo, você é capaz de descobrir qual deve ser o tamanho dos lados desse cercado para que o fazendeiro tenha o melhor aproveitamento de sua tela? A gente já viu que a área desse retângulo é dada por A igual a 100x menos 2x². Então, a área está em função aí da lateral x desse retângulo. Lembrando que a gente tem uma parede ali que está sendo usada de apoio para esse cercado. Então, a gente tem apenas 3 lados formados pela tela de 100 metros, né? Qual que tem que ser o tamanho, então, do comprimento e da largura desse cercadinho? Qual é o valor ali que deixa essa área maior possível? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa expressão aqui da área, 100x menos 2x², porque eu quero que esse valor seja o maior valor possível, certo? Eu quero que o A seja o maior valor possível, a nossa área. Eu já sei que isso aqui é uma expressão que é uma função quadrática. Então, eu sei que o vértice desta parábola é o meu ponto de máximo para essa expressão. Por que eu sei que é um ponto de máximo? O valor de A é menos 2, né? Menos 2 é o coeficiente ali que acompanha o x². Se o valor de A é menos 2, é um valor negativo. Então, a nossa concavidade da parábola é virada para baixo. Se a concavidade é virada para baixo, o valor do vértice é um ponto máximo, ok? Então, vamos lá. Vamos encontrar as raízes para essa função quadrática. Então, eu pus aqui, ó, 100x menos 2x² igual a 0. Poderia usar Bhaskara, pode usar e encontrar as raízes. Mas, ao invés disso, eu vou usar fatoração aqui, tá? Porque como a gente tem uma equação incompleta, é mais fácil resolver por fatoração. Mas também é possível usar Bhaskara normalmente, tá bom? Então, eu vou colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, dentro do parênteses fica 100 menos 2x igual a 0. Se a gente tem uma multiplicação de 2 termos, onde um termo é x e o outro 100 menos 2x, cujo resultado é igual a 0, a única possibilidade é que um desses 2 termos seja um 0, para que o resultado seja 0. Então, o que a gente tem é ou x é 0, ou que está dentro do parênteses, 100 menos 2x é 0. Então, x igual a 0 é uma das respostas para a nossa expressão. Ou então, a gente vai ter aí que 2x igual a 100, logo x é igual a 50. Então, eu encontrei as duas possíveis raízes desta equação, x igual a 0 e x igual a 50. Então, vou fazer um esboço aqui do nosso gráfico. Olha. 0 e 0, 0 e 50, as raízes da nossa equação. O que a gente quer? Eu quero o vértice, eu quero o ponto máximo, eu não quero as raízes, né? Opa. Quem é o x do vértice? Posso pensar o seguinte, x do vértice é o valor médio entre 0 e 50. Qual que é o valor médio entre 0 e 50? 25, exatamente. Então, o valor do x ali teria que ser 25, é o que está feito aqui. Então, o x do vértice 0 mais 50 dividido por 2, que é 25. Consequentemente, a área para esse x igual a 25, olha, eu vou substituir 25 aqui no valor de x, ficaria 100 vezes 25 menos 2 vezes 25 ao quadrado,
que daria aí 1.250. Então, quando o x é 25, a gente tem uma área máxima que corresponde a 1.250 metros quadrados. Poderia ter usado a fórmula direto, x do vértice e y do vértice, daria o mesmo resultado. X do vértice menos 100 dividido por menos 4, e o y do vértice menos 10.000 dividido por 8, que daria ali 25 e 1.250 da mesma maneira, tá? Aí fica a critério. E o que isso quer dizer para a gente? A gente tem a nossa expressão aqui, desenha o gráfico da função. A gente tem os pontos de interseção com o eixo x, 0 e 0 e 50 e 0. Ponto de interseção com o eixo y também é o 0 e 0 aqui. Vértice da parábola, 25 e 1.250. O que a gente conclui? A gente conclui que a maior área possível é de 1.250 metros quadrados. E essa área ela é dada quando o valor de x é igual a 25. Mas o que é o valor de x? Voltando para o nosso desenho. O valor de x é um dos lados do nosso retângulo. Então, esse lado mede 25. Consequentemente, ali o lado paralelo também mede 25. Quanto mede o terceiro lado? O terceiro lado é 100 menos 2x. Então, 100 menos 2x é 100 menos 2 vezes 25. Então, 100 menos 50, que é igual a 50, certo? Então, a gente tem um cercado medindo 25, 50 e 25. Esse cercado é o retângulo que produz a maior área possível para aí o nosso problema, certo? Então, a área A de 1.250 é a maior área possível com esta metragem de tela aí, ok? Então, é isso, gente. Essa semana a gente viu aí a função afim e a função quadrática. Na semana seguinte, a gente vai continuar falando sobre funções, a gente vai ver algumas outras funções, tá? Aí tem uma lista de exercícios também para a gente tentar fazer, e qualquer dúvida a gente vai conversando sobre elas.